Olá, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida neste momento a qual nós estamos aqui diante do Senhor para, neste momento, liberar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração, fortalecimento espiritual da tua alma. Então tome posse dessa palavra neste momento e, através desta palavra, você venha a ser encorajado, capacitado, revestido pelo poder de Deus e continuar a sua caminhada espiritual, a sua marcha espiritual. E nós queremos neste momento contemplar a palavra do Senhor aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13, que está escrito assim: assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom em tudo o que lhe pertencia. Então, nós vemos aí, nós temos o tema desta mensagem, desta palavra: a minha casa, o melhor lugar do mundo. Então, a sua casa deve ser o melhor lugar do mundo. Deve ser um ambiente gostoso, um ambiente de paz, um ambiente que dá prazer em você estar, ficar. Depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, você descansar, encontrar aquele lugar ali de conforto, um lugar que dá prazer você ficar. E nós vemos quantos lares nos dias de hoje que está sendo um ambiente ruim, as pessoas não têm prazer em ficar, não querem ficar, não tem descanso, não tem paz. A casa dessa pessoa, o lar dessa pessoa é um lar pesado, esquisito, um ambiente estranho, onde se não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Então, não pode acontecer assim. E o que acontece? A casa de Obed-edom era uma casa abençoada, uma casa de paz, abençoada em tudo, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Permaneceu 3 meses e Deus abençoou esses 3 meses a casa de Obed-edom em tudo. E nós vemos aqui o que eu tenho que fazer para a minha casa ser o melhor lugar do mundo. O que eu tenho que fazer? Então, nós vemos aqui, amados, em que tem certos lares que o ambiente não é um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de comunhão, né? Certas casas, certos lares não tem diálogo, não tem conversa, não tem abraço, não tem amizade, não tem relacionamento. Então, não é um ambiente legal. A casa de Obed-edom era tudo ao contrário. Davi, ele traz a arca da aliança, né? E da casa de Abinadab, onde não se tinha um respeito pela arca, pela presença de Deus, não tinha temor. Ficou 20 anos, né? A arca da aliança na casa de Abinadab. E o ambiente lá na casa dele não era legal, não era bom, né? Então, vemos que o que Davi faz? É hora de trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém. E neste percurso acontece um imprevisto, um acidente. Um homem chamado Uzá toca na arca e ele é fulminado por Deus e morre. E Davi fica contrariado e fica com medo, né, de trazer a arca. O que acontece? Coloca na casa de Obed-edom. E nesse período de 3 meses que a arca fica lá, olha que glória, olha que casa abençoada. E
nós temos aqui a palavra do Senhor para a primeira lição que eu tenho que tomar posse para a minha vida, para fazer a minha casa o melhor lugar do mundo, é eu estar disposto a correr risco pela presença de Deus. Olha só o que a palavra de Deus nos fala aqui. É que quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e assegurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado, e a ira de Deus se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu por seu erro. Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6. Então, olha só. Olha o risco, né? Logicamente que Davi contou toda a história para Obed-Edom. Será que eu posso colocar a arca de Deus dentro da sua casa? Olha o risco. O que tinha acontecido? Olha, Uzá foi morto. Aconteceu esse problema. Ele morreu perante a arca. E cremos que Obed-Edom contemplou isso. Então, ele corre o risco de colocar a arca dentro da sua casa. Já pensou? Seus filhos, sua esposa, sua vida? Ter que colocar a arca ali. Já pensou? O que ele começou a pensar? Se eu tocar na arca eu posso ser fulminado. Um dos meus filhos podem morrer. A minha família pode ser fulminada. Mas eu vou correr o risco. Porque é a presença de Deus que vai ficar dentro da minha casa vai mudar toda a realidade da minha casa, toda a situação. Então, nós vemos aqui, amados, a primeira coisa é você permitir a arca entrar dentro da sua casa. A presença de Deus dentro da sua casa. A presença de Deus é que vem fazer o povo vencer as suas guerras, as suas batalhas, os seus conflitos diários. Era a presença de Deus. Então ele pensou, olha, tudo que eu colocar diante do Senhor, diante da presença dele, né, eu vou ser guardado, eu vou ser protegido, a minha casa vai ser protegida, então eu vou correr o risco. Corra o risco. Pela presença de Deus está habitando dentro da sua casa. Nós vemos aqui, amados, acerca de que o segundo detalhe aqui, para eu fazer da minha casa o melhor lugar do mundo, é estar disposto a consagrar a minha casa na presença de Deus. A sua casa vai ser consagrada, vai ser santificada pela presença de Deus ali. Aqui em 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, está escrito assim: a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa foi abençoada, foi consagrada, foi protegida. Então, ele não perdeu tempo. Ele aproveitou a oportunidade. Quantos estão necessitados de, pela presença de Deus, estar, né, ali dentro deste lar? Quantos estão necessitados de consagração, de santificação pela presença de Deus? Quantos lares não têm paz? Quantos lares não são consagrados, protegidos, estão vulneráveis ao inimigo? O inimigo entra a qualquer momento, entra e sai e causa ruínas. A casa de Obed-Edom, nesse período, não aconteceu isso. Então, vemos aí, amados, acerca de que a casa dele passou a ter paz, passou a ter santidade, esperança, comunhão, amor. Tudo porque a presença de Deus estava ali. Um outro detalhe aqui, para você fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, você tem que estar disposto a compartilhar a presença de Deus a outras pessoas. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus,
o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Compartilharam, falaram o que estava acontecendo na casa de Obed-edom. Falaram com Davi: olha, a casa dele foi abençoada em tudo, tudo ele foi abençoado. Toda a família dele. Então devemos compartilhar, falar do que Deus está fazendo dentro da nossa casa. Isso é testemunho para edificar outras pessoas, alegrar outras pessoas. Então, chega um momento aqui, amados, de que são os 3 detalhes para nós fazermos a nossa casa o melhor lugar do mundo. Correr o risco pela presença de Deus, consagrar nossa casa na presença de Deus e compartilhar da presença de Deus a outras pessoas. Tá? Deus vem estar te abençoando, né, com esta palavra. Que a sua casa seja um lugar de paz, de bênção, de felicidade. Se está ao contrário, este ambiente venha a ser mudado a partir de agora, através desta palavra de Deus. O ambiente venha ser um ambiente, né, tranquilo, um ambiente de prazer, de alegria. Pense agora. Este ambiente deve ser um ambiente de comunhão, de amor, de misericórdia, de perdão, né? A família reunida aí dentro deste lugar chamado casa, a sua casa. Deus vem estar te abençoando em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, é a tua palavra que neste momento, Senhor, está sendo ministrada aos nossos corações. Pai amado, Pai da glória, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, tem nos alimentado com a tua palavra. Abençoa o lar desta pessoa, Senhor, abençoa a casa desta pessoa, de uma forma tremenda, ó Deus amado. Consagra esta casa, fortalece as colunas desta casa, que a nossa casa venha se parecer com a casa de Jesus Cristo, né? Consagrada, que prega a palavra, um ambiente bom, um ambiente de força da parte do Senhor, um ambiente protegido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, te glorifico, te agradeço, não só agora, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.